Voltando aqui para o nosso baita território chamado Brasil, para a gente te contar também, né, o que acontece no nosso mundo chamado Brasil. Registro de terremoto no Marrocos, a situação no sul do país, encontro do G20 agora com Américo Martins e também te contando questões em relação aos casos, às investigações no entorno de Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República procurou a defesa do tenente-coronel Mauro Cid para saber se o ex-ajudante de ordens tem interesse em negociar uma delação premiada, em paralelo com aquela que a gente já publicizou para vocês da Polícia Federal. Ou seja, seria a possibilidade de negociação de uma segunda delação premiada. Pedro Nogueira, queremos te ouvir, hein? Estamos com o Pedro também neste sábado aqui na CNN Brasil. Bom dia, Pedro. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Essa é uma apuração da nossa analista Thaís Arbex. A Procuradoria-Geral da República, Elisa, na verdade, contesta a forma como está sendo feita essa apuração conduzida pela Polícia Federal. A leitura do órgão é que o próprio Ministério Público é quem deveria ter a iniciativa de conduzir essas negociações para uma colaboração premiada com Mauro Cid. Legalmente, o entendimento da Justiça é que a PF tem essa autonomia para iniciar os trabalhos de negociar uma delação premiada. O Supremo Tribunal Federal entendeu em decisões anteriores que isso não prejudica a autonomia do Ministério Público. Ou seja, um delegado de Polícia Federal que está ali nessa negociação com um acusado tem a autonomia de iniciar um processo e uma negociação para uma colaboração premiada, que é justamente a forma como está sendo feita, então, essa possibilidade de colaboração do Mauro Cid. Na última semana, o advogado dele e o próprio Mauro Cid foram ao STF, apresentaram um termo de intenção, já com essa negociação iniciada pela Polícia Federal. Inclusive, Gustavo Uribe, nosso colega aqui da CNN Brasil, conversou com o advogado de Mauro Cid e o advogado adiantou que vai conversar com o Ministério Público na próxima semana para adiantar toda essa negociação e tentar dirimir essa questão. O ponto aqui é que a decisão final está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A nossa âncora Raquel Landim também trouxe uma apuração importante sobre esse assunto, que é dos bastidores políticos e militares, de como saiu essa delação, essa iniciativa de colaborar com a Justiça. A lealdade de Mauro Cid, de acordo com as fontes militares que a Raquel Landim ouviu, essa lealdade de Mauro Cid com Jair Bolsonaro estaria diminuindo justamente porque ele quer priorizar a família. Mauro Cid estaria preocupado, então, com a saúde do pai, o general Lorena Cid, que inclusive tem relatos de que está num estado de depressão, justamente por toda essa situação que se abateu sobre a família de Cid, que é uma família que tem uma tradição militar bastante longa. Então, Cid teria decidido colaborar com a Justiça para tentar diminuir o impacto desse assunto sobre a própria família, viu, Elisa? Pedro Nogueira, conversando com a gente ao vivo de Brasília, trouxe para você que nos assiste todo um apanhado desse cenário. Me despeço de Pedro e trago para a conversa Thaís Arbex. Olha que importante, hein, a gente poder ouvir a própria Arbex sobre esse assunto. Eu não sei se... Já tomou um cafezinho hoje, Thaís, ou não? Já. Quantos copos? Pois é, já estamos na terceira xícara, eu acho. Eu tô aqui também escondidinha, tomando um café sem açúcar para dar aquela agitada nos nossos neurônios. Minha querida, quero te ouvir, por favor, sobre esse assunto e todo esse cenário de delação premiada. É curioso, assim, semanas atrás, a gente perguntava para as autoridades ou perguntava até para o advogado de Mauro Cid a possibilidade de delação, mas isso não era tratado, né? Eles falavam muito em confissão. O que você avalia que mudou ali uma chavinha, né? Que a gente começou a falar sobre essa delação premiada à Polícia Federal e agora a Procuradoria-Geral da República. Bom dia, Elisa. Bom dia. Com mais calma. Acho que é a primeira vez que a gente se vê, de fato, aqui na tela desde que eu voltei. É verdade, desde que você voltou, minha querida. Primeira vez que a gente se encontra com esse sorriso radiante de Thaís Arbex. Elisa, o que é importante, primeiro, antes de responder sobre a sua pergunta, vou falar um pouco sobre esse movimento da Procuradoria-Geral da República. Por que ele acontece e por que ele também pode ser uma questão política ali, uma discussão política dos próximos dias. A PF, a Polícia Federal, já fechou o acordo de delação premiada com Mauro Cid. Esse acordo foi aceito pela Polícia Federal. Em que momento a gente está? A gente está no momento
aguardando o aval do Judiciário. Judiciário quem? O ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável pelas investigações lá no Supremo Tribunal Federal. O que diz a lei que rege a colaboração premiada, as delações premiadas? Essa lei é a lei das organizações criminosas e diz a lei que a Polícia Federal pode sim fechar delação direto com o investigado. Esse entendimento, Elisa, chegou a ser questionado pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, mas em 2018 o Supremo, por maioria, decidiu que sim, a Polícia Federal pode negociar esse tipo de acordo, ou seja, a delação premiada direto com o investigado, sem precisar do aval do Ministério Público. O que acontece então? Como eu disse, Polícia Federal aceita a delação de Mauro Cid e essa delação é então encaminhada ali para o Supremo Tribunal Federal. O que eu consegui apurar? Que o Supremo, então, como determina a lei, dá vistas à Procuradoria-Geral da República. O que significa isso? Significa que o Supremo pede para ouvir a Procuradoria-Geral da República sobre essa delação. E foi aí que a Procuradoria-Geral da República, de Augusto Aras, se posiciona contra essa delação, mas não sobre o mérito em si, mas sim sobre o mecanismo. Qual que é a avaliação da Procuradoria-Geral da República? Que, na verdade, a prerrogativa de firmar esse tipo de acordo é do Ministério Público, não da PF. Mas, como expliquei há pouco, a lei dá essa possibilidade da Polícia Federal fechar esse tipo de acordo e decisão que foi, sim, referendada pelo Supremo em 2018. O que faz a Procuradoria da República, então? Ela procura a defesa de Mauro Cid para saber se eles têm interesse de negociar uma tratativa ali com o Ministério Público Federal. Como disse Pedro Nogueira, ontem o advogado de Mauro Cid, inclusive, falou para o nosso âncora Gustavo Uribe que vai conversar com o Ministério Público na próxima semana. E aí, como fica o cenário, Elisa? Importante a gente dizer. Se a gente tem uma delação que está esperando apenas o aval de Alexandre de Moraes, ou seja, apenas a homologação de Alexandre de Moraes, se porventura o ministro do Supremo Tribunal Federal homologar, der o aval a essa delação, continua. Essa delação vai seguir adiante e muito provavelmente o Ministério Público vai tentar, vou usar um jargão aqui popular, correr atrás do prejuízo, porque essa delação já vai estar válida, homologada e o acordo vai estar em curso. Então, o que se tem de fato nesse cenário é uma briga que a gente já acompanha há muito tempo aqui em Brasília e que se deu em vários momentos da história, mais especificamente ainda durante a Operação Lava Jato, a briga entre Ministério Público e Polícia Federal para ver quem pode ou não fechar delação premiada. Elisa, eu falei tanto que eu esqueci qual era a sua pergunta, confesso. Maravilhosa. Você foi respondendo, você foi falando outras coisas que eu pensei, puxa vida, eu poderia ter perguntado isso também, é verdade, olha só que interessante. Eu tô aqui te ouvindo, Arbex, e aprendendo muito. Na verdade, o que eu lhe perguntei é que a gente entrevistou, até aqui mesmo no Live CNN de manhã, o advogado de Mauro Cid, o terceiro advogado, né, César Bittencourt, e muitas vezes, naturalmente, lógico, essa pergunta aparecia, e a delação premiada, né, vai ser uma ferramenta de vocês, da defesa? E ele respondia muito assim, não, por enquanto a gente não trabalha com isso não, a gente trabalha com a confissão, não com a delação. De que maneira você observa que houve essa virada de chave, né? Que de repente a delação começou a ser uma possibilidade? Liz, é muito interessante essa sua pergunta, desculpa, esqueci completamente dela. Maravilhosa, mas... porque César Bittencourt, tão logo ele assumiu a defesa de Mauro Cid, eu também conversei com ele e naquela ocasião ele me disse que ele era um crítico ferrenho da delação premiada. Ele acreditava que o instrumento jurídico era válido, mas que ele era um crítico, que não... Ele até chegou a usar uma expressão dizendo que não era ético na avaliação dele. O fato é que Pedro também nos detalhou a apuração da âncora Raquel Landim a respeito da família de Mauro Cid. E a gente tem conversado muito sobre isso aqui na programação da CNN. Há uma pressão, imagina-se, dos familiares de Cid. Estar nessa condição
é muito ruim. Estar preso é muito ruim. E por tudo que a gente tem ouvido nos últimos dias, ontem isso ficou ainda mais evidente a partir de uma postagem nas redes sociais de Fábio Van Garten, que é um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que o presidente não tinha ingerência sobre a questão dos presentes. Me pareceu que as versões foram mudando e estava tendo uma sensação ali de que Mauro Cid poderia responder sozinho por essas todas as acusações. Acho que esse é um aspecto bastante importante, para além do aspecto familiar que Raquel Landim trouxe aqui na CNN, toda essa pressão familiar sobre Mauro Cid. O fato é, Elisa, que o material colhido pelos investigadores até agora é um material bastante robusto. É um material que é muito difícil encontrar uma versão diferente daquela que já está nos autos. Por quê? Porque tem mensagens, porque tem recibos, porque a Polícia Federal, os investigadores conseguiram rastrear o caminho desses presentes. Estou falando especificamente do caso das joias. E é mais, Elisa, em um dos documentos da Polícia Federal, que a gente consegue ter acesso, eles narram, inclusive, que no celular de Cid foram encontrados indícios de vários outros possíveis crimes. Porque a gente precisa lembrar que essa investigação da Polícia Federal, ela não está apenas olhando para o caso das joias. Naquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, do início do mês de agosto, ele cita o que a Polícia Federal chama de organização criminosa, que teria 5 pilares. O caso das joias, que ou seja, o desvio de presentes do Estado brasileiro para o patrimônio privado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso das vacinas, que é por isso que Cid está preso, né? Ele teria falsificado o cartão de vacinação da Covid-19. Tem os ataques à democracia, a tentativa de golpe de Estado. Então, tudo isso está nessa investigação. E o que a Polícia Federal identificou? A Polícia Federal já identificou no celular do Cid mensagens sobre todos esses possíveis crimes. Então, há muita informação. Seria muito difícil Cid não fazer uma confissão. E aí, o que tem de diferença da confissão para a delação? É que a delação, ela pode garantir a esse investigado, se lá na frente ele for punido mesmo, uma redução da pena, por exemplo. Então, é por isso que é interessante a delação ou /colaboração premiada, Elisa. Aí Thaís Arbex trazendo para a gente todo o contexto, analisando o cenário da situação de Mauro Cid, todo o contexto de Jair Bolsonaro. Meu bem, me despeço de você agora, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Você tem que se cuidar quando Thaís Arbex está no jornal junto, minha gente, porque ela consegue os documentos, de repente aparece aqui uma grande decisão. Então já estou preparada, prontíssima, coluna ereta, tá? Para qualquer eventualidade de Thaís Arbex e Breaking News aqui com a gente. Um beijo, Arbex, daqui a pouco a gente conversa de novo. Agora